Gente, lembra daquele caso triste registrado em Uberaba, em uma escola particular? Lembra? Lembra daquele caso? Onde, infelizmente, uma adolescente de 14 anos foi morta? Lembra disso? Foi assunto não só aqui no nosso Balanço Geral, mas foi assunto no Brasil inteiro. Mudanças começaram até a acontecer por parte até mesmo de cuidados referentes ao Ministério da Educação, trabalho que precisa ser feito dentro das instituições de ensino, não só as instituições que são públicas, mas também as particulares. A gente segue acompanhando esse caso e agora com atualizações, por isso que a gente volta a falar dele. A Gabriela França vai trazer mais informações direto de Uberaba, porque é novidade em relação aos envolvidos que foram apreendidos por terem cometido este ato terrível, triste, que tirou a vida dessa adolescente de 14 anos. Gabi, qual que é a novidade? Conta pra gente, por gentileza. Olha, Rafa, esse foi, sem sombra de dúvidas, um dos crimes registrados nos últimos tempos aqui em Uberaba mais impactantes. Como você disse, né, levantou uma série de questões profundas, como a violência dentro do ambiente escolar, o papel da família, os possíveis sinais ignorados e até mesmo o papel da sociedade na formação dos jovens. E agora, pouco mais de um mês após o registro desse crime, a sentença foi dada. A novidade, então, é que a Justiça determinou pela internação de 3 anos desses adolescentes envolvidos na morte da Melissa, a estudante de 14 anos que foi morta dentro de um colégio particular aqui de Uberaba. Ambos os adolescentes de 14 anos foram sentenciados com a mesma medida socioeducativa. E essa medida foi determinada 35 dias após o registro desse crime. A medida, então, ela foi determinada na última sexta-feira e o processo ele segue sob sigilo judicial. A Justiça da Infância e Adolescência informou, então, da comarca aqui de Uberaba que a decisão é da medida socioeducativa mais severa. Os 2 adolescentes, então, vão cumprir essa medida dentro de um centro socioeducativo em regime, então, de privação da liberdade. O juiz responsável por esse caso foi o juiz Marcelo Geraldo Lemos, que informou que ambos foram responsabilizados, pois foram considerados responsáveis por esse grave ato infracional. Agora, então, nessa medida, ela tem a duração máxima de 3 anos. Mas os 2 adolescentes só poderão sair da internação se demonstrarem a partir de questões objetivas e subjetivas que estão aptos para voltar a viver em sociedade novamente. Caso essa possibilidade de ressocialização não seja demonstrada, outras medidas podem ser determinadas a esses jovens, tanto para a segurança da sociedade, quanto para a segurança dos próprios adolescentes, mas é claro que isso tudo vai ser determinado a partir da condição de saúde desses autores do crime, né? E agora, então, a gente tem essa determinação da Justiça, mas uma questão que ainda fica no ar, Rafael, é o que deve ser feito para que crimes assim nunca mais voltem a acontecer e os estudantes possam voltar a se sentir seguros novamente dentro do ambiente escolar, né, Rafael? Exatamente, né? Esse é um assunto muito sério que a gente segue acompanhando. Está aí, então, a internação máxima desses adolescentes, estamos falando de adolescentes envolvidos nesse ato terrível que tirou a vida dessa jovem, de 3 anos. Mas eu lembro do assunto repercutir muito, nós no Senado, inclusive, tivemos aí uma aprovação de um projeto que aumenta as penas para os crimes cometidos dentro de escola. Por exemplo, homicídios, nós teremos aí uma reclusão de 30 anos, isso mesmo, de 30 anos. O objetivo é deixar essa lei mais pesada em relação aos crimes que são praticados dentro de instituições de ensino, mas deixando claro, penas para maiores de 18 anos que cometeram algum tipo de prática criminosa dentro de uma instituição de ensino. Não é o caso que aconteceu lá em Uberaba, porque nós estamos falando de menores que são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, onde prevê a internação máxima num centro socioeducativo de 3 anos, e é o que vai acontecer com os 2, é o que a Justiça determinou em relação aos 2. Toda essa investigação ela ocorre muito em sigilo. Por quê? Porque se tratam de menores de idade. Você lembra, amiga e amiga que está acompanhando o Balanço Geral, que a gente conversou com a família,
a família dessa menina, que também ficou extremamente, nossa, até hoje, né, difícil, né? Nós estamos falando aí de pouco mais de um mês depois dessa tragédia, e ainda sofre com a dor, com a perda dessa adolescente, e que questiona, né? Questiona os argumentos dados pela defesa, os argumentos repassados por esses adolescentes para a justiça sobre esse fato triste que ocorreu, né? Onde falaram que foi por inveja. Lembra disso, quando a gente falou aqui? Eles acham que tem algo a mais, que precisa ser muito bem elucidado pelas nossas autoridades. A gente segue acompanhando. É difícil, né? Imagine para a família, né? Reviver, né? Sempre vai revivendo. Né? Nossa.